Muito bom dia, amigo ouvinte. A nossa entrevista do dia de hoje é com o pré-candidato a deputado federal Ed Pereira, do União Brasil. Ele que tem no currículo uma longa relação com o esporte, também com o lazer. Foi atleta de tênis dos 10 aos 19 anos e depois também teve engajamento com projetos sociais antes de se eleger vereador em Florianópolis no ano de 2012. E reeleito também em 2016 e em 2020. Nos últimos 6 anos ele foi secretário de Esporte, Cultura e Lazer também na capital do estado catarinense, no mandato de Jean Loureiro. Agora então Ed Pereira quer levar também as suas ações que foram desenvolvidas em Florianópolis, claro, também até Brasília, e aplicá-las então aqui no estado catarinense. Hoje então Ed Pereira está aqui no Alto Vale e conversa aqui com a Rádio Educadora. Ed, é um prazer te conhecer, bem-vindo aqui à Rádio Educadora, bem-vindo, Taylor. Bom dia a todos os ouvintes, a Rádio Educadora, pela oportunidade de a gente poder dialogar um pouco, tudo que a gente fez de bom em Florianópolis, né, principalmente na área de esporte e cultura, gerando e proporcionando oportunidade para a nossa criançada, né, poder ter um futuro diferente, já que o nosso estado é um estado muito promissor e economicamente vem crescendo muito, mas a gente não pode deixar de ser um estado sempre mais tranquilo para se morar, né? E daí sim a gente se torna um grande estado diferenciado do país todo. Ed, eu estive lendo aí durante a semana um pouco da sua trajetória política, né? Nesses últimos anos você foi um dos vereadores, o 5º vereador mais votado de Florianópolis. Mas antes de entrar na política, quem é Ed Pereira e o que te fez entrar na vida política, na vida pública? Ed Pereira foi um ex-jogador de tênis profissional que sonhou em ser atleta, competir. Aprendi nas quadras de tênis a grande bagagem da vida, depois montei projetos sociais desde 2002, o Instituto Lagoa Social, hoje Instituto conhecido como Bem Possível, e daí então entrei na vida pública em 2012 porque percebia que o dinheiro público não chegava nos projetos que poderiam potencializar a grande diferença, né? Então, para quem hoje, os ouvintes que trabalham, que se envolve em ações comunitárias, movimentos sociais, em entidades, acontece porque é a ausência do poder público. Quando se existe uma união de pessoas e monta uma entidade em prol de um projeto do seu bairro ou em prol de alguma bandeira defensora, é a ausência do poder público naquele momento. E eu percebi que em 2012 eu deveria entrar na vida pública, porque se a gente fazia muito com muito pouco, a ausência do poder público, deixar ele distante, esse dinheiro nunca chegaria para proporcionar as grandes diferenças que a gente fez. E foi feito isso, e graças a Deus, 3 mandatos de vereador, consegui chegar ao ponto desse convite do ex-prefeito e pré-candidato a governador, Jean Loureiro, para a gente revolucionar o esporte e a cultura de Florianópolis, e assim fizemos, né? Ed, até pelo fato de você ter sido um desportista, é visível que você tem um ponto de vista diferente da área esportiva, como muitos outros candidatos acabam não tendo esse ponto de vista por não ter vivido lá dentro das quadras, enfim, dos campos de futebol. Aqui no Alto Vale do Itajaí, o grande forte é o futsal, futebol de campo, tênis de mesa também é muito forte aqui na região. Como Ed Pereira vê a importância do esporte na vida principalmente das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens? Primeiro, pegando o gancho, né, Florianópolis e toda a prefeitura, acredito que sempre numa secretaria de obra botou alguém que entende ou é engenheiro. Na secretaria ou numa diretoria esportiva, nunca botaram alguém que de fato viveu na pele o que é ser um atleta desportista, né? Então, fazer esporte, fazer cultura não é filantropia, é educação, então tem que ter base, né? Nenhum professor entra na sala de aula se não é professor. Exato. Então, acho que o esporte ele sempre foi o filho feio de uma educação diferenciada. Por isso que os Estados Unidos têm uma educação americanizada que valoriza 6 meses do semestre na competição de rendimento, pontuando para a área educacional, né? Mas o que eu vejo assim em Florianópolis, hoje o esporte ele transforma. E quando a gente tem aqui uma cidade como Taió, que tem os seus destaques, a cidade para esses atletas. E acho que esse é o grande oxigênio de uma máquina que não pode só fazer filantropia no social, mas também precisa fazer investimento na competição, que é a grande engrenagem, né? Eu quando comecei a jogar tênis, eu peguei o auge do Guga.
Então isso me motivou. Uma cidade menor que Florianópolis, como Taió, exemplo, que tem um time de referência ou tem um grupo no tênis de mesa de referência ou em qualquer modalidade, faz com que as crianças de escola pública deixem o seu celular e seu videogame de lado e seu lazer vácuo para um trabalho não digno que a família queira, né? Quando ele está vago, ele pode entrar numa vida não interessante para a família. Ele precisa ter o espelho. E qual que é o espelho? A competição. Querer ser aquele atleta no tênis de mesa, para querer ser o atleta da cidade e assim se transformar uma grande comunidade como toda, que eu ainda acredito muito que o Brasil pode ser um país diferente quando entender que é um celeiro esportivo, independente do futebol ou qualquer outra modalidade. Ed, até aproveitando a sua passagem aqui pelo Alto Vale, talvez muitos ouvintes ainda não conhecem Ed Pereira. Fale um pouco sobre os seus mandatos como vereador, algumas das suas principais obras, alguns projetos de lei que você ajudou a desenvolver lá em Florianópolis. Ed Pereira é um cara determinado, novo, né? Tem 38 anos, entrei na vida pública, estou há 12 anos, ficha limpa, trabalho em prol da comunidade, mas eu tenho certeza que usa a ferramenta de transformação da nossa sociedade quando a gente introduz esporte e lazer. O esporte e lazer ele introduz para quem é bebê, para quem é jovem e para quem é idoso. A nossa juventude acumulada, os avós, para não ficar em casa em depressão, tem que se exercitar, tem que criar atividade para a gente ser um país com certeza muito mais organizado, assim, né? Acho que no meu primeiro mandato a gente fez muita coisa em prol da pessoa com deficiência, criamos a comissão da pessoa com deficiência, criamos a coordenadoria da pessoa com deficiência, que hoje é uma secretaria, que hoje tem suas demandas 100% destinada qualquer pessoa com deficiência, que hoje a população do estado de Santa Catarina está indo 29% da população tem alguma deficiência, e daí a gente começou a fazer várias bandeiras alertando que a gente pode um dia ser deficiente, seja pelo acidente. Bastante alto, o país já bate 32. É alto, mas se a gente quer ter uma população cada vez mais idosa, as pessoas cada vez mais idosas vão ter a sua dificuldade de mobilidade daqui a pouco, futuramente vão andar de cadeira de roda, que vai precisar de uma calçada adequada, e a gente precisa avançar quanto a isso, né? Você não acha que talvez, justamente pelo fato de tanta tecnologia que nós temos hoje, né, os nossos jovens estão mais acomodados do que anos atrás? Anos atrás você pegava em final de tarde e estava todo mundo numa pista de skate, no campinho de futebol. Hoje em dia tá no videogame, tá no celular. Causa um sedentarismo, né? Causa, na verdade, nos dados que a gente tem, se eu não me engano, nos últimos 2 anos do Covid, 5 milhões de novos usuários abaixaram aquele aplicativo do joguinho de mata-mata. Então, tipo assim, nós temos mais de 5 milhões em menos de 2 anos por causa do Covid que passam a ser jogador online desse jogo. Free Fire. Exatamente. Então, não sou contra ou a favor. Só acho que a gente precisa mexer o corpo da juventude, fazer eles entender que eles podem destacar na sua cidade, ser referência na sua cidade, independente se ela é grande ou pequeno porte, e ser referência do nosso país, né? E quando eu falo ser referência, é ser transformador, não é ser um atleta olímpico, não é ser um atleta campeão, não é ser um jogador como o Neymar, mas sim um cara que brilha uma comunidade como um todo, né? Mas voltando no meu mandato, um dos principais causas que eu diria que é onde a nossa principal bandeira da pauta da pessoa com deficiência é a questão do nosso projeto Pro Autismo, projeto esse que atende crianças com autismo, que só em Florianópolis a gente atende 800 crianças com uma lista de espera de 3 mil. Eu tenho certeza, se a rádio fizer um levantamento, todos os ouvintes, e mandar depois um comentário sobre a nossa entrevista, eu tenho certeza absoluta que aqui em Taió, umas 10 pessoas vão falar que conhece ou tem um familiar com autismo e que falta uma atenção, falta um aprimoramento. O autismo hoje, há um tempo atrás, a família escondia a criança dentro de casa, tinha medo de falar o que ela tinha, escondia da sociedade, se brigavam como família, porque é algo caro de cuidar, é algo que é um investimento alto e que o poder público se ausenta. Quanto mais a gente esconde o problema, mais o poder público se ausenta. E lá em Florianópolis hoje a gente está cada vez mais alarmando. Para quê? Com a ideia de levar para Santa Catarina o Pro Autismo. E isso é possível, porque Lages, há um mês atrás, lançou o seu núcleo Pro Autismo, que já tem 350 pessoas na lista para fazer o trabalho do Pro Autismo, e essa é a nossa bandeira
perante ao governador e futuro governador Jean Loureiro, que leve essa proposta para que tenha o Pro-Autismo em qualquer cidade do estado de Santa Catarina. Se hoje o Moisés está, que faça o Pro-Autismo. Acho que a questão aqui não é, essa pauta não é uma questão eleitoral, uma questão é o seguinte: ele sabe como é feito em Florianópolis, não visita por questões politiqueiras, mas que deveria acreditar que essa pauta é tão importante como mais uma rua ser asfaltada, e é muito mais barato e que também há necessidade. Você falou aí do pré-candidato a governador do estado catarinense, Jean Loureiro, ex-prefeito de Florianópolis. Como é a sua relação com Jean Loureiro? A relação de amizade, né? Criamos cumplicidade, acho que a gente se ajudou, acho que a gente uniu força, um cara mais acumulado na vida pública e eu mais novo, então é como se fosse pai e filho. De vez em quando eu mostrava para ele onde é que ele poderia acertar mais, e ele também me alertava onde eu poderia acertar mais, e o mais importante é que ele deu a oportunidade de aquele secretário, transformar a Prefeitura de Florianópolis em um celeiro de obra esportiva, né? Uma secretaria que tinha 5 milhões de investimento no ano, hoje 22 milhões de investimento no ano, com mais de centenas de apoiadores em projetos com iniciativa privada. Então a gente conseguiu fazer a diferença. Então o que eu diria para o catarinense, que não adianta a gente cobrar o básico, se o básico dentro de uma escola pública é proporcionar aos nossos jovens competitividade. Ninguém mais vai aprender a escola e vai querer estar dentro de uma sala de aula com um simples livro ou um simples tablet. A gente precisa avançar. Nos Estados Unidos é inovação, a pessoa ela aprende a competir e aprende a estudar na competição. E ela aprende a entender que o professor da sala de aula é tão importante quanto o da quadra em campo ou qualquer atividade esportiva, né? Então, e aí são os motivos que uma das modalidades esportivas que mais é educativa é o tênis de mesa e é o xadrez. Tu entendeu? Porque a didática é mais fechada, é um ambiente mais silencioso, é um jogo diferente, tu entendeu? E é um jogo acessível, né? Então, eu diria que eu e o Jean estamos numa bela caminhada. A gente entende que a gente está levando para a caminhada de uma eleição a proposta do que fizemos de bom em Florianópolis e do que podemos fazer de bom em toda a região do Vale e do Estado. Se eu fosse falar de Itaió, a minha pergunta que eu falo para os ouvintes: nós temos praças adequadas públicas, a gente tem campo sintético público, a gente tem pista de skate pública. Então esse é o momento. A gente não pode ter gerações de atleta olímpico como Pedro Barros e o Estado não acompanhar e a Prefeitura não acompanhar equipamentos que possam proporcionar a popularidade da modalidade. Hoje um atleta, na prática, ele se torna um grande atleta. Se nós hoje tivéssemos em Itaió uma pista de skate adequada, nós teríamos projeto social, as crianças estariam trocando o celular para competir, porque elas iam gostar de estar lá treinando. Por quê? Porque todo mundo ia estar olhando ela. O que acontece com um jogo como Free Fire que tu falou? Nada mais é do que uma competição online, onde ele quer fazer mais pontos do que o outro, porque o outro está sabendo que ele está fazendo mais pontos que o outro. É uma competição. É o famoso cassino para o pessoal com mais idade. Essa é a grande verdade. Então a criança só vai trocar isso pós-pandemia se a gente poder, em um lugar aberto, gerar competitividade, onde todo mundo vai querer andar de skate porque tu anda, porque eu ando, porque ela anda. E daí quando a gente tem essa possibilidade, a gente passa a fazer a coisa diferente. Por que as pessoas não querem mais saber de sala de aula, como está hoje a nossa sala de aula? Porque não tem atrativo. Não existe. Nos Estados Unidos, uma criança vai com kimono embaixo do braço, chega na sala de aula para todo mundo ver. Eu sou atleta da nossa faculdade, sou atleta da nossa escola, vou estudar aqui e depois eu vou treinar. Então ele se torna importante. E acho que essa é a troca de valores. Se a gente conseguir trocar essa troca de valores, e os professores sabem disso, os professores vão passar a ser mais valorizados. Não só financeiramente, mas principalmente eticamente ou consigo mesmo. Que vai ver o aluno feliz com ele. Que isso não existe mais. Hoje virou uma obrigação. Entendeu? Então, e acho que essa é uma virada de chave
que é importante para um deputado federal entender que o deputado federal não é um deputado de Santa Catarina. Essa mudança ela tem que ser brasileira. Os 16 deputados federais que estão em Santa Catarina defendem uma educação brasileira. O que mudar, vai mudar para o Brasil todo. Então não adianta a gente mudar para um Brasil economicamente, que tem que começar a trabalhar com 14 anos, que tem que começar a ter iPad de sala de aula. Por quê? Porque São Paulo, a geração de emprego nessa área, ela transcende muito mais, mas em estados vizinhos, a nossa educação ela está totalmente atrasada, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que é esse tipo de informação a gente precisa avançar, e eu tenho certeza que Taió tem as suas riquezas. Taió faz parte de um estado rico em geração de emprego e renda, de um estado que vai crescer muito, um estado que uma via mais asfaltada e uma área mais de aeroporto daqui a pouco valoriza todo o vale, mas eu acredito que isso é uma coisa paralela. Por isso que a pauta nunca pode ser investir somente em uma área e não investir em outra. Ed, até não estava aqui na pauta, mas é interessante porque você tocou nesse assunto. Como você vê a questão da BR-470, que corta aqui o Alto Vale, o Médio Vale de Itajaí, e há muitos anos há promessa de duplicação, o trecho já foi, né? Porém aqui no Alto Vale nós temos essa grande dificuldade. Como que você vê a situação da BR-470? Na verdade, a BR-470, a BR-282, a nossa antiga 101, eu acho que são avenidas que, enquanto a gente não duplicar e não asfaltar, a gente vai ter mais mortes, continuar tendo mortes, atraso, e quando tem atraso de mercadoria, tem cada vez mais o aumento da mercadoria. Então, se o caminhoneiro fica 48 horas numa fila parada, é porque esses 48 horas está sendo computado ao valor daquela mercadoria que ele está fazendo, e não desenvolve o estado como um todo, né? De que forma resolver isso a curto prazo? Se tivesse uma gestão não politiqueira. Acho que uma gestão, quando ela não é politiqueira, é em bem comum do estado todo. Independente se Taió reconhecer o ED ou não reconhecer o ED, eu estou vindo para cá porque eu vou cuidar do estado de Santa Catarina. Independente se a cidade onde eu estiver visitando vai entender que o momento de mudança começa por Sigo ou começa pelo ouvinte que está nos escutando agora. Então, assim, acho que o mais importante é entender. Temos que melhorar as vias, temos que duplicar as vias e temos que buscar formas ágeis de fazer isso. E não vai ser com uma ou duas empresas, vai ser um grande balcão de chamamento de licitações, mostrando que Santa Catarina paga em dia, mostrando que Santa Catarina não quebra empresa porque bota ela para fazer e não executa, criando um fundo de reparo para esse tipo de contrato, um fundo emergencial, onde a empresa sabe que se por acaso ela entrar e o governo não pagar, existe um fundo que faz o reparo ou do aditivo ou do pagamento das obras concluídas, porque sempre na transição de governo as empresas começam a dar deserta, que é o que está acontecendo agora. Várias obras estão dando deserta porque não sabe se o Moisés continua, não sabe se entra um outro governador e estão com medo. Se nós tivéssemos um fundo de reparo a isso, automaticamente as empresas entrariam. Independente do governador que ficar ou que entrar, daria sequência. Eu tenho certeza absoluta que Santa Catarina seria muito diferente se tivesse uma gestão com muito, vamos dizer, bagagem de serviço prestado. Não dá mais para a gente votar no A ou no B porque ele é amigo do A ou do B, porque ele é do presidente A ou do B. Acho que agora a gente precisa saber quem fez, quem mostrou que fez e o que pode fazer para Santa Catarina. Que eu posso falar perante a bandeira de pré-candidato a deputado federal é que eu tenho certeza que o estado de Santa Catarina está no que está com a cultura e com o esporte, porque nós não temos nenhum parlamentar que olha essa bandeira como uma grande virada de chave do estado de Santa Catarina. O estado de Santa Catarina pode ser um estado pujante o ano todo, pode ter evento o ano todo, e não é evento na capital, é na nossa Serra Catarinense, é várias atividades diferenciadas que a gente poderia ter, e eu tenho certeza que essa grande mudança pode acontecer, mas daí depende da comunidade de Taió, da comunidade de Blumenau, da comunidade de Joinville, qualquer região que a gente está visitando e tentando, e graças a Deus, para a tecnologia, isso vai nos ajudar, que é poder chegar na ponta, em vocês, dialogar com vocês e abrir as nossas redes sociais e nosso WhatsApp para a comunidade para a gente dialogar. O que eu quero ter certeza é, Santa Catarina é um estado diferenciado, Rio de Janeiro é um estado diferenciado pelas suas belezas naturais. Nós, Santa Catarina e Rio, andam muito junto.
Agora vai perguntar quem quer morar no Rio, por que não quer? Por causa da violência. Se Justamente a Santa Catarina, quantos anos seguidos já é eleito, né, o melhor estado do país para turismo? Sem gestão pública de qualidade. Verdade. Entendeu? Então acho que os atrasos, quando tu fala em obra, acho que os atrasos ficaram realmente a mercê por muito tempo. Eu diria que o esporte e a cultura catarinense perdeu desde o falecimento do Luiz Henrique, lá atrás, onde se investia muito nessa pauta cultural, poderia se investir muito mais, e eu tenho certeza que existem ferramentas para isso, sem prejudicar o cofre do Estado. Quanto mais a gente faz, mais a gente arrecada. Diego, nós já estamos caminhando para o final, mas antes disso eu queria fazer uma pergunta que na verdade são duas, né? A sua expectativa em relação à eleição para governo do Estado e também para a presidência da República? Para governo do Estado, eu diria que o Estado está pedindo uma mudança. Por mais que está tendo essa transformação de PIX para todo lado, não chega na ponta. Acho que está na hora de a sociedade que está nos escutando entender que quem muda a cidade é o eleitor, não é o prefeito, não é o cabo eleitoral. Essa página a gente precisa virar. Acho que quem muda o eleitor é os ouvintes da rádio, quem está na ponta, quem leva a criança na escola todo dia. Então não tenha dúvida que o melhor pré-candidato ao governo do estado de Santa Catarina é o Jean Loureiro, não porque foi o prefeito da nossa cidade, mas foi um cara que sabe fazer gestão e sabe da liberdade e monta o melhor time para cuidar. Eu tenho certeza que o Estado está prestes a acontecer isso e vai acontecer. Sobre a questão de Brasília, nosso assunto presidencial, eu diria, o presidente Bolsonaro, ele teve a oportunidade de ser reconhecido pelo nosso catarinense. O erro foi os políticos catarinenses que usaram o momento do oba-oba para falar: sou amigo do Bolsonaro e vão fazer um moço-teatro, sou amigo do Bolsonaro e vão fazer uma carreata, sou amigo do Bolsonaro e lá em Floripa vão fazer um passeio de jet ski todo mundo com o Bolsonaro. Esqueceram de trazer o Bolsonaro para as pautas, esqueceram de trazer o Bolsonaro para visitar a escola, para transformar o esporte e a cultura de Santa Catarina. Então eu diria que o Bolsonaro está tendo a sua segunda oportunidade. Nas pesquisas deixa muito claro que ele tende a ganhar. E o meu único medo é: nós precisamos ter políticos catarinenses que falam: Bolsonaro, Santa Catarina te reconheceu, um dos estados que mais se destacou a tua eleição. Agora calma, vamos para Santa Catarina trabalhar. Traz recursos para Santa Catarina, independente do governador que tiver. Não é porque o governador Moisés o traiu que o catarinense não mereceu dinheiro. A 470, Bolsonaro poderia resolver. As BR, Bolsonaro poderia resolver. Ele poderia trazer recursos. Não vou afundar para esse Moisés não ser porque ele me traiu. Os catarinenses não o traíram. Eu acho que isso é acima de tudo. Então, eu diria que eu não posso o criticar 100%, mas eu quero ter a oportunidade de, como parlamentar e pré-candidato a deputado federal e eleito como deputado federal, falar: Bolsonaro, agora eu vou te mostrar os cantinhos dos catarinenses e aonde a gente vai transformar. Tem dinheiro, tem como e podemos fazer muito. E daí eu tenho certeza que a gente faz esse grande direcionamento. E acho que essa é a grande somatória que eu e o Jean fizemos. Acho que o Jean, quando foi prefeito, teve a grande oportunidade de ter um grande time. Os melhores secretários de Estado estavam em Florianópolis. E eu posso dizer, como secretário de esporte, que eu falei: Jean, vamos fazer o campo sintético. Jean, vamos fazer uma pista de skate. Pode ser que a pista de skate e o campo sintético tenham tirado uma rua asfaltada, mas com certeza gerou oportunidade para que 10, 15 anos não serão nossos eleitores hoje, mas com certeza serão os grandes que vão guinar a nossa cidade de Florianópolis. Se Deus quiser, a gente vai poder fazer isso para que várias crianças hoje de 7, 10 anos possam daqui 10 anos olhar para a Tael e falar: porra, esse governador Jean fez a diferença, o Ed fez a diferença, e eu também quero entrar na vida pública e fazer a diferença. E acho que esse é o que a gente busca, né? Uma sociedade primeiro mundo de verdade, né? Ed, nós queremos agradecer então aí a sua presença aqui nos estúdios da Rádio Educadora, sua passagem aqui pelo Alto Vale. Deixamos agora o espaço aberto para você, para quem tiver interesse em conhecer suas propostas, né, suas redes sociais, e caso eleito for, aguardamos você novamente aqui numa próxima oportunidade para vir agradecer também os votos aqui. Com certeza eu vou voltar, até por causa de toda a nossa liderança local, né? Quero deixar bem claro que criei uma raiz com a liderança local. Quem me segue na rede social vai acompanhar toda a minha caminhada que eu vou ter nos próximos, esse dia todo e amanhã também aqui. E eu tenho certeza que Taió tem a grande diferença, porque souberam buscar o Ed para visitar e para aqui eu vou estar, né? Eu busco que as pessoas me sigam na rede social. Meu Instagram é Ed Pereira JR, ED Pereira JR. O meu Facebook é ed.pereira JR.
E também no meu Instagram vai ter a minha rede social, meu WhatsApp, estou à disposição. Meu material vai estar correndo na cidade e pode ter certeza, se eleito ou não, tenho certeza que vai existir um novo governo, uma nova gestão e nós vamos transformar Taió e Santa Catarina. E Taió está bem representado pelas suas lideranças que estão nos acompanhando nessa caminhada. Então tá aí, Ed Pereira, boa sorte. Ele que falou então aos microfones aqui da Rádio Educadora, Ed Pereira, pré-candidato a deputado federal pelo União Brasil.